Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Quem Lê Ganha Mais. Esse vídeo é um vídeo de lista e de lista de um gênero que eu gosto muito, que são biografias. Ano passado eu fiz um vídeo com os 10 melhores livros lidos durante os 10 anos de Quem Lê Ganha Mais, e dentre os gêneros mais lidos, biografia ela ficou em terceiro lugar, perdendo apenas para os livros religiosos e os livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda. Eu não lembro muito bem de quando surgiu esse gosto por esse gênero, mas quando eu olho para o Wesley pequenininho, eu lembro dele sempre ali em volta dos adultos, das pessoas mais velhas e prestando muito atenção. Então eu sempre gostei de ouvir histórias, ouvir relatos. Então, quando eu era pequeno, muitas vezes eu ouvia falar, Wesley, vai brincar, mas assim, eu queria estar ali ouvindo histórias. Então assim, eu sempre gostei, e biografias nada mais são do que histórias de pessoas. E eu acho muito legal poder aprender, poder ouvir e poder conhecer mais de coisas diferentes, de coisas distintas do que eu vi e vivi. Então assim, eu acho que talvez seja por isso que eu gosto tanto de biografia. O tempo foi passando e eu nunca fui um leitor nato igual eu sou hoje. Então assim, esse meu hábito da leitura, ele surgiu depois que eu conheci a Ellen, a gente começou a namorar, ela me incentivou mais na leitura. Antes, eu lia um ou outro livro assim, bem de vez em quando, não era algo assim muito frequente, mas sempre tinha alguma biografia inserida ali no meio. E quando eu penso no meu período de graduação, no meu período de faculdade, dos livros que eu li, vem 3 na minha cabeça e, coincidentemente, são 3 biografias. Então, são livros que me marcaram muito durante esse período, que são Memórias de um Trader, e quando a gente pensa em trader hoje, a gente lembra dessas pessoas que ficam na bolsa comprando e vendendo ações todo dia. Esse livro ele não conta a história de um trader que operava na bolsa de valores, mas sim trabalhava no mercado internacional. Então foi um livro totalmente diferente, algo totalmente novo para mim, e ouvir aquelas histórias da década de 70, 80, assim, foi muito legal, e eu gostei muito de ter lido esse livro. Um outro que me marcou muito foi Basket Blues, tem até filme desse livro, e ele conta a história de jovens que utilizaram o basquete, ou então assim, a forma como o esporte fez com que essas pessoas elas saíssem do mundo das drogas ou fosse uma outra alternativa para aqueles jovens que viviam no gueto de Chicago. E o outro é 10 mil quilômetros de Brasil. Esse livro conta o relato da viagem que o Dr. Hélio fez através do centro-oeste e o nordeste do Brasil. Ele como médico, mas apaixonado por arqueologia e civilizações antigas, ele faz essa viagem pelo Brasil e é muito legal acompanhar ele durante todo esse trajeto. E foi esse livro que me fez ter vontade de viajar pelo Brasil, de pegar um carro e sair aí sem ter destino. Depois, com o tempo, vários outros canais foram feitos de vlogs de viagem, que eu acho que inspirou muita gente. Mas esse livro, 10 mil quilômetros de Brasil, que eu li lá em 2008, 2009, alguma coisa nesse sentido, fez eu querer viajar esse Brasilzão que é imenso. E a minha motivação por ler biografias é isso, é conhecer a trajetória de outras pessoas, conhecer suas experiências e me inspirar a ter as minhas próprias experiências também. Então, depois desse breve histórico da minha relação com biografias, vamos a esta lista, que é o objetivo principal desse vídeo. Desde quando começamos o Quem Lê Ganha Mais, eu comecei a registrar todos os anos os livros lidos, até o final do ano passado eu tinha lido 50 biografias. E selecionar apenas 10 foi uma tarefa muito difícil, porque assim, são tantos livros bons, são tantas histórias emocionantes que eu gostaria de passar aqui tempos mostrando todos para vocês. Mas daí pro vídeo não fica tão grande, eu falei, vou escolher 10. E se vocês quiserem uma segunda parte, deixa aqui nos comentários que eu venho e trago mais livros biográficos para compartilhar com vocês. E só um adendo aqui, os livros eles não estão ranqueados, então eu vou compartilhar aqui de uma forma totalmente aleatória. E o primeiro livro a compartilhar com vocês é O que Vi, Aprendi e Recomendo para a Vida. Foi escrito por Orlando Marciano e conta a sua trajetória de vida de um garoto simples que saiu da roça e se tornou presidente de uma grande cooperativa. É uma história onde ele mostra todas as suas dificuldades, tanto sociais, financeiras e também dificuldades empresariais. Foi a partir desse livro que eu comecei a gostar mais desse ambiente empresarial, porque nesse livro o autor ele apresenta um pouco da sua história,
as lições que ele aprendeu durante aquele fato, como que ele usou isso para aplicar na sua vida profissional, na sua carreira, e também como isso pode ser utilizado no mercado de trabalho ou no ambiente corporativo. Então, assim, é um livro bem completo e além de a gente conseguir acompanhar uma trajetória de alguém que saiu do nada e chegou no topo, a gente também pode aprender mais com essa questão do relacionamento dentro da empresa. Então, esse livro me marcou nesse sentido. Ele me abriu formas e maneiras de estudar e mergulhar num outro campo, que é o campo empresarial. O Professor, a autobiografia de Orlando Ritter. E aqui o subtítulo já fala, 70 anos educando gerações. Isso aqui é mais do que a idade de 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Foi um professor que marcou vários alunos que passaram pelo UNASP, que é o antigo IAE e antigo CAB. E acompanhar a história de Orlando é acompanhar também a história da educação adventista aqui no Brasil, que ele esteve envolvido em diversos momentos. Então, se você já viveu num colégio interno, vai entender muita coisa e reviver experiências que é compartilhada aqui. E se você é professor e gosta também dessa área de educação, vai se identificar muito com as experiências que ele compartilha aqui dentro de sala de aula. É um livro fininho, mas uma história profunda e impactante. O Boi que Guardava o Sábado e Outras Histórias Milagrosas da Rússia. Por mais que aqui não tenha a biografia completa de um personagem, mas essas histórias reais eu também incluo dentro do gênero biografias. Aqui nós vamos ter 3 histórias emocionantes que envolvem animais. A primeira história é a que dá o título ao livro, então a gente vai acompanhar Nikolai, que foi preso por conta do seu cristianismo e em determinado momento ele tem a companhia desse boi para auxiliá-lo lá no seu trabalho, e esse envolvimento dele com o boi é muito emocionante. A segunda história, vamos ter 2 cachorros que fazem uma bagunça com os livros e o que acontece depois é algo extraordinário. E a terceira história envolve um gato e uma pessoa que não acredita em Deus. E o que esse gato faz é algo fantástico. Então, assim, são 3 histórias lindas, emocionantes, e a primeira, assim, ela derramou lágrimas dos meus olhos. Esse livro ele foi recomendado para o público adolescente, mas todo mundo que lê vai gostar muito. J.R.R. Tolkien, uma biografia. Eu conheci Tolkien quando eu li a biografia de C.S. Lewis. Já tinha ouvido falar desse autor por conta do Senhor dos Anéis, porém não fazia ideia de quem ele era. E quando vi falar sobre Tolkien na biografia de Lewis, eu fiquei interessado em conhecer mais sobre a vida de Tolkien. E essa biografia é uma biografia dessas mais completas possíveis. O autor, Rupert Carpenter, faz um trabalho minucioso sobre a vida e obra de Tolkien. Além de entrevistas com Tolkien, ele também teve acesso aos seus manuscritos originais e apoio do seu filho Christopher em toda a elaboração desse trabalho. Muito interessante ver como que Tolkien ele trabalhava, como que ele escrevia e a parte cristã da vida de Tolkien. Muitas vezes a gente não faz ideia da espiritualidade de vários autores que se tornaram famosos, e aqui nós vemos essa faceta, essa outra parte da vida de Tolkien. E depois que eu li essa biografia, eu fiquei interessado e até incluí na minha lista de livros desejados para ler, O Senhor dos Anéis e Hobbit. Se você já leu algum deles, deixa aqui nos comentários. O Caminho do Touro, de Léo Buscaglia. Léo é um autor que fala muito sobre amor, tanto que ele até criou uma disciplina numa faculdade que ele dava aula lá nos Estados Unidos com esse tema amor. Aqui conta uma viagem que ele fez lá pelo Oriente, passando por Japão, Hong Kong, Tailândia, Camboja, Saigon, Bali e Ceilão. Não conheço quase nada desses países, poucas informações, e nessa aventura toda aqui o que mais me marcou foi a experiência que ele teve no período de Natal, vivendo em um país não cristão. Então, assim, essa festa que é totalmente religiosa, em um local onde as pessoas nem conheciam Jesus, mal sabia quem era Maria, e a experiência e essa troca cultural foi enriquecedora. Muito emocionante, uma viagem muito bonita e que me fez ter curiosidade de saber mais desses países que a gente sabe poucas coisas. Minha Vida de Menina, de Helena Morley. Aqui nós vamos acompanhar o período da vida da autora ali entre os 13 e 15 anos. E aqui nós vamos conhecer um Brasil totalmente diferente. Esse livro nada mais é do que o Diário de Helena e ele se passa entre os anos de 1893 a 1895. Então,
poucos anos depois a abolição da escravatura, e Helena ela vive numa cidade chamada Diamantina, aqui no interior de Minas Gerais. Foi a cidade onde eu fiz faculdade, então muitos dos lugares que a Helena fala aqui eu conheço, já passei por lá, sei aonde que fica, e eu só li esse livro anos depois de ter passado por Diamantina, então tenho vontade de voltar lá e revisitar os locais descritos aqui. O interessante dessa leitura é olhar para algumas questões, sejam elas econômicas, sejam elas sociais ou até mesmo políticas, do ponto de vista de uma criança. E eu acredito muito que foi uma criança que escreveu esse livro, porque existem crianças brilhantes, como por exemplo a Júlia Calisto do Página 31. Então, por existir pessoas assim, é que eu acredito que a autora escreveu esse livro ali na sua infância. Essa é uma leitura que nos faz viajar para um Brasil e conhecer um pouco mais da nossa história como sociedade. Vale muito a pena essa leitura e é uma leitura muito, mas muito divertida mesmo. Soldado Desarmado, o herói que resgatou até o último homem. Inclusive, Até o Último Homem é o filme que conta a história de Desmond Doss, um soldado norte-americano que serviu durante a Segunda Guerra Mundial. E ele se tornou um herói de guerra da forma mais inusitada, sem matar ninguém. Doss é um objetor de consciência, ou seja, aquela pessoa que não quer pegar em arma, que não ia utilizar arma em nenhum momento, porque isso ia contra os seus princípios. Isso pode até soar estranho, que como uma pessoa pode ir para a guerra sem querer pegar em armas. Mas mesmo assim, sem tocar em arma nenhuma, Desmond Doss ele conseguiu salvar 75 pessoas, dentre elas até alguns inimigos, e isso fez-o se tornar um herói de guerra. O livro ele é muito, muito melhor do que o filme. Então, se você gostou do filme, pode ter certeza que você vai gostar muito mais do livro. O Homem do Céu, Vida e Obra do Irmão Yun. Esse livro eu ganhei de presente de Síria, minha cunhada, e que história fantástica. Yun, ele vai sofrer tudo o que vocês imaginarem de mais ruim numa perseguição lá na China. Então, por conta do Evangelho, por conta da Bíblia, ele sofre essa perseguição, e é muito interessante como ele tem contato com a Bíblia, como que a Bíblia muda a vida dele, uma vida de fé, uma vida de confiança, uma vida de devoção a Deus. Yun não abriu mão da sua fé em nenhum momento. E o sofrimento que ele passou aqui não é fácil. É um testemunho de fé emocionante. E ao final dessa leitura eu fiquei mais apaixonado pela Bíblia. Assim como Síria também comentou que esse livro fez ela gostar mais da Bíblia, também aconteceu comigo, porque assim, a Bíblia ela é transformadora de uma maneira surpreendente. Então, através dessa leitura, a gente pode também muitas vezes se aproximar mais de Deus. Um Justo entre as Nações, história de John Weidner, que também atuou durante a Segunda Guerra Mundial. Mas nesse caso aqui não foi no fronte de batalha, e sim salvando os judeus da perseguição dos nazistas. John é holandês, mas atuou na França, criando diferentes rotas para levar os judeus para locais que ficassem seguros para eles, tanto na Suíça quanto em outros países que estavam fora do círculo dos nazistas. E no livro nós vemos a abnegação que John tem da sua vida em favor do próximo, como que ele abriu mão dos seus recursos, como que ele abriu mão do seu tempo, da sua vida em favor dos outros. E isso ele fez não sozinho, mas também com uma rede de apoio, e várias pessoas foram salvas através do auxílio de John. É uma história impressionante, foi um dos melhores livros que eu li ano passado e é uma leitura que eu recomendo para todo mundo, porque assim é algo surpreendente o que o amor ao próximo pode fazer quando a gente coloca isso em primeiro lugar. E para finalizar essa lista, Um Milagre Após o Outro, que vai contar a história de Pavel Goia. Ele viveu na Romênia durante o período ali comunista e também sofreu muita perseguição. E uma das coisas que eu gosto deste livro é o seguinte, é como que Deus se relaciona com as pessoas. Já a primeira frase do livro é: Deus, eu não acredito em você. Pavel Goia falando isso aos 5 anos de idade. E você acha que Deus vai ficar magoado com a sinceridade de uma criança falando isso? Claro que não. Pavel, ele tem os seus motivos, então já no decorrer do livro nós vamos entender o que levou Pavel a fazer aquela afirmação, como que ele conhece
e encontra Deus, e o resto do livro, o próprio título ele já dá o spoiler, que é um milagre após o outro. Pode ser que algumas coisas a gente possa olhar e falar assim, nossa, que coincidência isso, coincidência aquilo. Mas essa sequência de coincidências, ela é muito, mas muito improvável mesmo. Ou seja, a gente só pode acreditar que tudo isso é milagres. É um livro que traz essa esperança de que Deus ele está conosco em todos os momentos. Pavel ele tem experiências para contar na escola, no trabalho, no exército, na profissão, em tudo que ele foi fazer, Deus estava com ele, independente do que ele fizesse. Pavel ele foi uma testemunha viva e Deus mostra através de Pavel que ainda continua fazendo milagres até hoje. Esse livro ele pode te levar a compreender que Deus tem um plano especial para você. Basta acreditarmos. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa aqui nos comentários quais livros você já leu ou quais outros livros que também fazem parte dessa mesma temática que mereceriam estar num vídeo desses. Se você também quiser ver outras listas de livros, deixa aqui também a sua sugestão. Nos vemos em um próximo vídeo e até mais!